invite Glaucus Renzo and Audrey, please. Boa tarde a todos, é um prazer cumprimentar a todos, parabenizar pelo evento, minha parceira Audrey aqui de Prefeitura de Santos. Meu nome é Glauco, sou arquiteto urbanista, atuo hoje na Prefeitura de Santos como secretário de Desenvolvimento Urbano, sou arquiteto de carreira da Prefeitura, e vamos falar um pouquinho aí de dois projetos muito importantes para a cidade de Santos. Um deles é o Parque Valongo e o segundo, acho que talvez o principal, é o Parque Palafitas. Santos, para quem conhece, é uma cidade incrível, a gente é muito bairrista, a gente defende a cidade. Santos é uma cidade bela, segura, está numa ilha, né? Figura aí sempre nos rankings de melhor cidade para se viver, ranking de saneamento, mas temos os nossos desafios, temos os nossos problemas a serem enfrentados, e que não são poucos. E o nosso prefeito Rogério sempre fala, eu não quero jogar para debaixo do tapete os meus problemas, né? Santos tem um cartão postal incrível, temos um jardim de praia maravilhoso, mas vamos tentar resolver aquilo que há décadas não se resolve. Santos divide a área insular da Ilha de São Vicente com o município vizinho São Vicente. A nossa cidade se comporta muito e se desenvolveu em função da orla, então aquela foto da orla bonita, né, onde Santos é o nosso cartão postal, mas nós temos, naturalmente, a região central, ali em laranja, e a periferia, né, as palafitas, né, muito se fala da palafita de Santos, mas não é só em Santos, é em toda a Baixada Santista, e o Brasil tem essa questão com a palafita, seja no Sudeste, no Nordeste, no Amazonas, e é algo a ser tratado e enfrentado de frente, né? A região central, nós temos um desafio, porque houve um esvaziamento natural da busca da cidade em direção à orla, o centro velho se esvaziou, como diversos centros históricos do mundo. E hoje o município tenta resgatar essa linha d'água, criando aí o que a gente chama de Parque Valongo, para que a gente consiga, de fato, ter uma integração entre o Porto Antigo, a água, o centro histórico, e nós temos vários incentivos e investimentos, né, de acupunturas urbanas, de investimentos de porte, como o VLT. Então, são quase 500 milhões de investimentos na região central, em mobilidade, com o VLT conectando a cidade ao centro, o Parque Valongo e uma série de ações de incentivo à habitação, retrofit e renovação urbana. Um dos pontos importantes também é a transferência do terminal de passageiros para a região central. Santos aí é a cidade que mais embarca e desembarca pessoas em navios no Brasil. Temos aí uma previsão de chegar nos próximos anos de 1 milhão de passageiros embarcando em Santos, e muitos desses passageiros de fato, não visitam Santos, porque o terminal está num local segregado, isolado, desconectado com a cidade. Então, agora, a intenção é agregá-lo ao centro histórico. Então, existe um plano estratégico para essa região central, com vias peatonais, com incentivo ao retrofit, com incentivo à habitação de modo geral. Então, é um plano de resgate dessa região central de Santos, e são várias ações importantes que a gente está buscando, e uma delas, e a principal, talvez, seja aí o Parque Valongo. É um projeto muito importante para a cidade. Hoje há uma segregação entre a antiga área portuária desativada e o centro histórico, e a ideia é fazer essa integração por passarelas, por conexões diversas que a gente vai promover, criando aí um espaço de lazer, né? Se Santos tem na orla o Jardim da Praia, que é onde a construção civil se apropriou para produzir habitação para a classe média alta, né? Vamos criar agora, devolver uma orla para a região central e, com isso, atrair o olhar do investimento. Então, todos os armazéns vão ser restaurados. Ainda para não entrar na questão da palafita, voltando para o centro, né? A gente costuma falar que o nosso centro está doente, né? As ações a médio e longo prazo são essas que eu falei, são os investimentos, são as moradias, é o incentivo à habitação, mas isso demora, leva tempo, né? O que fazer enquanto isso não acontece, né? Quem é da construção civil sabe, né? Empreender demora. Captação, prospecção de terreno, construção, isso demora às vezes 5 anos, né, para que a gente consiga
é ter, de fato, um bairro vivo, com gente circulando o tempo inteiro, 24 horas por dia. E o que a gente faz hoje para ativar o centro são os eventos, né? O município tem feito uma agenda muito forte de tentar ocupar as ruas do centro, mesmo ainda sem aquela ocupação dos imóveis, que muitas vezes estão abandonados, degradados, mas com esses eventos a gente tem levado milhares de pessoas para a região central, ocupando aí os nossos finais de semana, e com isso, naturalmente, a segurança vem junto, né? Porque segurança é sensação de segurança. Nós fizemos um evento à noite no centro de Santos, né? Logo que passou a pandemia, começamos a pensar e buscar estratégias para poder recuperar o centro, e aí surgiu alguns eventos menores, de dia, e aí veio, vamos fazer um evento de Natal no centro? Muitos falam assim, vocês estão loucos, né? Vocês vão levar pessoa no centro à noite, não vai dar certo. E nós conseguimos levar de volta para o centro a família, né? As crianças que foram visitar todo o centro decorado, iluminado, e a partir dali houve um engajamento cada vez maior da sociedade nessa busca de reconquista do centro. Então, se hoje o centro está na UTI, né, o remédio são os eventos, mas a longo prazo o que a gente quer é gente morando, é habitação, é o comércio, é um bairro misto, né? Nós temos na Orla, os bairros são cada vez mais completos em Santos. Nós temos uma cidade muito adensada, muito verticalizada, e tudo acontece a 15 minutos da sua residência. E queremos levar isso para a região central, respeitando particularmente a história, a cultura, a arquitetura e todo o potencial turístico que nós temos ali. Opa, travou. Agora, acho que Palafita que é o projeto mais importante do prefeito Rogério, da minha equipe. A gente tem um carinho muito especial, porque é muito difícil, né, para a gente que, como eu falei, né, ver Santos como uma cidade incrível, né, não dá para admitir que Santos ainda tenha essa situação. É uma situação que é inaceitável. A gente sabe que tudo isso é muito fruto de um país que tem uma desigualdade social absurda. Nós temos um abismo social que muitas vezes dificulta aí o processo de transformar a cidade, né? Muitas vezes a gente coloca, a gente vê o papel do urbanista como a solução para a segurança, mas é muito difícil. A gente sabe do potencial de um bairro com um tecido organizado, como é que a gente consegue de fato melhorar a cidade, mas num país tão desigual, o caminho é mais lento, infelizmente. Então, esse é um cenário não só de Santos, talvez de toda a Baixada Santista. Santos está numa ilha, então a escassez de área é um problema, né? E a solução que a comunidade, de forma espontânea, aconteceu foi as palafitas, né? Então, eu tenho uma margem de terra, né, onde originalmente era mangue, vizinho ao município de São Vicente, aquele tracejado ali é a divisa de município, né? Ocupação que se deu a partir aí de 1962. Nós tínhamos uma obra de engenharia para conter o dique, é uma área da cidade que está num nível da maré muito próximo à maré, então muitas vezes há alagamentos, então existe um projeto de macrodrenagem para essa região, e ao longo dos anos, né, essa borda, a franja da cidade de Santos, né, foi tomada aí pelas chamadas palafitas, né? Então, nos últimos anos, fizemos uma parceria com a Comunitas e com o escritório do Jaime Lerner, que gerou alguns frutos para a cidade de Santos, alguns produtos que a gente vem trabalhando, e um deles é o Parque Palafitas. O que é o Parque Palafitas? Ao longo da história, né, vocês viram que, desde 60, começa essa ocupação. Então, em diversos momentos da história, a cidade foi lá, construiu habitação, removeu as famílias. O que aconteceu? Elas voltaram em maior quantidade. Então, o município passa a estudar agora, uma vez que o mangue já não ocupa mais a sua função, ele nem está lá mais, né, de manter as famílias lá, dentro de um projeto de reorganização do território, né, e com isso, com o sentimento de pertencimento das famílias, ajudar na ocupação, na segurança, porque o que a gente vê hoje, né, foi falado aqui anteriormente, né, um local que não tem dono, né, não é de ninguém, ninguém cuida, né. Então, usar a comunidade para que isso seja, de fato, uma realidade e a pessoa se sinta inserida e passe a trabalhar junto com o poder público, né? Isso é política pública, né? Trazer as pessoas. Naturalmente, com o projeto, você requalifica também áreas originalmente, trazendo locais onde o mangue possa se regenerar. Temos uma série de ações também de vias de borda,
e intervenções de infraestrutura, mas, naturalmente, a pressão por ocupação dessas áreas de mangue é muito forte e o poder público não tem condição de controlar. E a solução que a gente deu foi, de fato, reorganizar o território, inserir as pessoas nesse processo e nós temos aí, acho que 5 quilômetros de margem de rio que a gente vai, de fato, reocupar isso com qualidade, com infraestrutura. A gente vai fazer agora um piloto desse projeto, só na Vila Gilda, que é essa palafita maior, a gente está falando de um universo de 6 mil famílias. 6 mil famílias vivendo nessa condição precária. Então, a gente já tem agora recurso, né, para fazer um piloto, testar com a comunidade. São desafios de engenharia. O solo de Santos é o segundo pior solo do mundo, só perde para o solo da Cidade do México. Então, há um desafio de fundação, de engenharia, de saneamento, de esgoto, mas já com recurso, com os projetos aprovados, licença ambiental, autorização do DAE, do ASPU, né, daremos início agora, nesse ano e no ano que vem, esse piloto que é para testar, ser aprimorado e ser replicado ao longo de toda a Vila Gilda. Estamos usando a tecnologia das casas pré-fabricadas, que o governador Tarcísio está implantando agora também no litoral norte, depois das chuvas, né, que tivemos lá em São Sebastião. É um conjunto, é um misto aí de prédios, de 2, de 3 pavimentos, com casas, com espaço comunitário, com espaço de comércio, com espaço de reaproximação e reconexão com a linha d'água, né? Essa região ela surge muitas vezes de comunidades ribeirinhas, hoje se perdeu a função, de fato, né, de ribeirinha, de pescador, até pela questão da poluição, mas tentar resgatar esse vínculo com a água, né? Então, aqui algumas tecnologias das casas pré-fabricadas, os prédios. E aqui uma perspectiva de como isso pode acontecer em toda aquela margem, né? Reocupar, organizado, onde o tecido urbano seja integrado à cidade, onde a polícia tem acesso, a prefeitura tem acesso. Hoje é um território que, muitas vezes, o poder público, para entrar, tem que pedir permissão, né? Pela formatação, de fato, da forma espontânea, e muitas vezes até organizada, de como se produzir a palafita e a comunidade. Então, esse é um projeto que o município aposta aí a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, que isso seja uma solução, não só para Santos, mas para as cidades vizinhas e também para o Brasil afora. Então, é um projeto em parceria com o escritório Jaime Lerner, é um projeto que, com certeza, vai trazer muitos frutos para Santos. Aqui algumas imagens. E era isso, gente. Obrigado aí pelo tempo.